Olá, meus amados empreendedores e empreendedoras. Estamos aqui em mais um vídeo. 8 dicas quentíssimas sobre o contrato por prazo determinado. Essas 8 dicas são algumas dicas que eu tirei de dúvidas que eu mesma tinha sobre esse contrato. E eu espero que ajude muito vocês na solução dessas dúvidas, para que vocês possam fazer sozinhos mesmo um contrato por prazo determinado ou uma contratação por prazo determinado. Nós mudamos um pouquinho o formato do vídeo, como vocês estão vendo. Coloquei aqui um material que nós vamos ter slides agora em alguns vídeos. E esse material eu vou mandar lá no meu canal do Telegram. Então, se você ainda não tá lá, corre, porque tem muita dica muito legal. Vamos agora parar de papo, né? E falar sobre as 8 dicas do contrato por prazo determinado. Para quem ainda não me conhece, eu sou Michele Coelho, advogada trabalhista especializada em compliance e consultoria, e tô aqui para ajudar vocês com toda e qualquer dúvida da sua área trabalhista. Agora vem cá, se você ainda não se inscreveu nesse canal, corre aqui, se inscreve, ativa o sininho da notificação e comentem aqui. Um probleminha sempre dá. Hashtag um probleminha sempre dá. Comentem aqui, deixe o seu curtir. Eu quero que vocês interajam comigo em todos os vídeos, que eu terei o maior amor e carinho em responder todos os comentários. Agora, mais uma vez, chega de papo e vamos pro vídeo. A primeira dica que nós temos sobre o contrato por prazo determinado é que nós não façamos confusão entre o contrato por prazo determinado e a contratação temporária, porque são duas coisas completamente diferentes. Já começa por aí. O contrato por prazo determinado é aquele que nós, como empreendedores, contratamos o nosso colaborador e nós prefixamos um prazo para término naquele contrato. Um exemplo muito comum, como eu já falei naquele vídeo nosso de contrato por prazo determinado, é o contrato de experiência. Só que nós não vamos falar dele aqui. Por quê? Porque nós já temos até um vídeo sobre ele, sobre o contrato de experiência. Então, nós sempre temos que lembrar que o contrato por prazo determinado é o quê? Eu, empreendedor, contrato um colaborador, só que eu falo assim para ele: vem cá, o seu contrato, ele tem 30 dias. Depois de 30 dias, 60 dias, ele vai acabar. Então, vocês dois já têm acordado que eles vão começar hoje e vão acabar daqui 30 dias, daqui 60 dias. Agora, a contratação temporária é diferente. Por quê? Porque é como se fosse uma terceirização. Nós, como empreendedores, contratamos uma empresa terceira que presta serviços temporários. E aí ela vai mandar um colaborador temporário para sua empresa. Então você vê que é totalmente diferente. No prazo determinado, eu, empresa, direto com o colaborador. No temporário, eu, empresa, direto com outra empresa. Vamos à segunda dica. Na segunda dica, nós temos o quê? Nesse contrato, por prazo determinado, nós temos que fazer como? Eu cheguei para o colaborador e falei: ó, eu vou te contratar, mas você vai ficar aqui na minha empresa 60 dias. A partir deste momento que nós contratamos aquele determinado colaborador, nós temos que fazer um termo, um contrato escrito. Só que nós temos que lembrar o quê? Qual que é a sacada dessa contratação por prazo determinado? Ela tem que ser uma fase transitória, em que nós, como empresas, podemos, digamos que, comprovar o aumento de uma demanda ou a necessidade de um funcionário que não deverá continuar, porque nós mostramos que é uma fase transitória. Não é uma fase que se perdura, que fica. Como, por exemplo, as lojas em época de Natal, em época de Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa. Mostra a transitoriedade. Nós conseguimos prever como empresa que haverá um aumento de demanda ou terá alguma outra necessidade que justifique aquela contratação por aquele determinado prazo. Vamos à terceira dica. Muito cuidado com o prazo. Por quê?
Porque o contrato por prazo determinado, ele pode ter uma duração máxima de 2 anos e pode ser renovado uma única vez. Mas lembrem-se, nós sempre temos que comprovar a transitoriedade. Como assim, Michele? Digamos que eu contratei um colaborador por prazo determinado por 180 dias. E devido à transitoriedade, eu verifiquei que eu preciso dele mais 90 dias dentro da minha empresa. Só que lembra, devido à transitoriedade, então eu sempre tenho que lembrar, eu tenho que justificar essa transitoriedade. Então, prazo máximo, 2 anos, renova 1. Se renovar mais de 1, o que acontece? Começa a rolar por prazo indeterminado, com vínculo. Muito cuidado, o prazo é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Quarta dica. Quando o serviço por prazo determinado finaliza, o que acontece? Quando ele finaliza, nós só vamos poder contratar aquele determinado colaborador por prazo determinado novamente depois de 6 meses. Então, alô empresas, não podemos contratar. Essa é uma dúvida muito alta que a maioria dos empreendedores tem. Nós só poderemos contratar aquele determinado colaborador por prazo determinado depois de 6 meses. Gravem isso daí, enche aqui de alertas. Uma coisa que eu quero falar para vocês, temos exceção nesse caso, quando serviços especializados ou algum acontecimento urgente que justifique contratar novamente aquele colaborador por prazo determinado, certo? Quinta dica, aquela cláusula de permissão da rescisão imotivada. O que é essa cláusula? É uma cláusula que nós colocamos diretamente no contrato por prazo determinado, que permite uma rescisão imotivada, ou seja, nós temos um prazo determinado de 60 dias, só que nessa cláusula eu permito que não precise, não tem necessidade de acabar os 60 dias. Eu permito, eu e o colaborador, nós permitimos que tenha uma rescisão imotivada. Só que o que acontece quando nós temos essa permissão? Na hora da rescisão, nós como empreendedores deveremos efetuar o pagamento de um aviso prévio. Ou seja, se eu contratei o meu colaborador por R$1.000, 1.045, né, ou o piso da categoria, eu, quando efetuar a rescisão dele sem justo motivo, terei que pagar um aviso prévio, aquele normal que nós já conhecemos, mais um salário de 1.045. Agora, eu quero dar um exemplo para vocês. Digamos que eu contratei um colaborador pelo prazo de 12 meses, 1 ano. Ele trabalhou para mim 6 meses. E nesses 6 meses eu falei, não vai dar certo, eu não quero mais esse colaborador, quero rescindir. Na regra do contrato por prazo determinado, eu tenho que pegar o período que faltou, ou seja, 6 meses, porque nós contratamos 12 meses. 6 meses ele trabalhou, faltaram 6 meses. Esses 6 meses eu tenho que calcular o valor que ele teria a receber e dividir. Então, eu calcularia os 6 meses, eu teria que pagar para ele 3 meses, digamos que seria R$3.000. Vocês entendem que nesse caso, que eu teria que pagar R$3.000, essa cláusula que permite a rescisão imotivada é uma cláusula que me beneficiaria, porque eu pagaria R$1.000 ao invés de R$3.000. Deu para entender direitinho? É mais ou menos esse pensamento. Sexta dica. O que eu pago se eu contratar um colaborador por prazo determinado? O colaborador por prazo determinado deverá receber salário de acordo com o piso da categoria, sempre lembrando que não pode ser menor que o salário mínimo. Depósito de fundo de garantia daquele período que ele vai ficar conosco, horas extras. Essas horas extras também podem ser compensadas com banco de horas, com compensação de jornada normal, ou então serem pagas. Só que lembrando, mesmo ele sendo um contrato por prazo determinado, ele possui todas as regras da convenção coletiva de trabalho. Ele tem direito. Então, se o adicional da convenção for de 60%, ele vai ter direito a 60% de indenização. Adicional noturno, se tiver, vale transporte e outros benefícios, igualzinho os nossos colaboradores por prazo de contrato individual, de prazo indeterminado, mesma coisa. E tem direito à licença maternidade e paternidade. Então, olha aí, ó.
uma novidade. Aí vocês, como empreendedores maravilhosos que são, devem estar se perguntando, tá bom, Michele, se ele recebe tudo que meu colaborador de contrato individual de trabalho recebe, ele tem os mesmos direitos, quando que ele passa a ser uma contratação vantajosa para mim? Ele passa a ser uma contratação vantajosa para você aqui na 7ª dica. Quando finaliza esse contrato por prazo determinado, quando nós temos um prazo marcado, que eu e meu colaborador sabemos quando irá acabar esse contrato, nós não teremos o pagamento do aviso prévio e nem da multa de 40% do fundo de garantia. Mas lembrando que tem que ser no final do prazo. Então, se é um contrato de 60 dias, ao final dos 60 dias, quando acabar o contrato e você falar, eu não quero renovar com o colaborador, você terá que pagar todas as verbas rescisórias normalzinho. Só que não paga aviso prévio e a multa de 40% do fundo de garantia. O que não se confunde com aquela cláusula de permissão de rescisão, porque aqui o contrato terminou no prazo correto. Vamos para próxima e última dica. Yeah, baby! Lembrem-se que temos que olhar a convenção coletiva de trabalho da nossa empresa em toda e qualquer contratação, alteração, mudança, dúvida, sempre olhar a convenção coletiva de trabalho da sua empresa, tá certo? Então, por hoje é só tudo isso. Espero que vocês tenham gostado desse modelinho novo com material. Comentem aqui, me falem como vocês preferem, se é esse vídeo com material, se é o videozinho só falando, sentada. Me contem, porque esse canal é de vocês. Me façam sugestão de tema, me mandem suas dúvidas, que eu tenho o maior amor e carinho em sempre estar falando com vocês. Se inscreve lá no canal do Telegram, se inscreve aqui no canal do YouTube, me adiciona lá no Instagram, eu quero estar cada vez mais próxima de vocês. Até o próximo vídeo, um beijinho, tchau!